Aqui atrás tem um personagem, o cenário do meu último filme, Cabeça Papelão. É um conto do João do Rio. A estética do filme é trabalhada com os desenhos do J. Carlos. Nós imprimimos esses desenhos em grande escala e montamos os cenários todos como se fosse um cenário de teatro. As estruturas metálicas para os personagens serem animados foram feitas pelo Renato Spinelli, um parceiro da Oba. A estrutura interna de um boneco para um filme de stop motion é uma coisa meio complicada, porque assim, você não tem como repetir a mesma estrutura para vários bonecos. Então você tem que adequar a cada boneco uma estrutura específica. E dependendo da cena que você vai fazer, você pode precisar fazer duas estruturas para o mesmo boneco que vai ser repetido duas vezes, entendeu? Bom, como vocês podem ver, o boneco ele é totalmente articulado e você pode botar ele na posição que você quer, graças à estrutura interna dele. Os figurinos foram feitos pelo incrível Mr. Wonderful, o Luiz de Freitas. Eu senti que era um trabalho altamente técnico, de sob medida e praticamente de uma alta costura. O grandiosíssimo desafio foi fazer nesta proporção, ter esses tamanhos, esses movimentos, essas cores, e nós poderíamos realmente colocar tudo numa passarela em qualquer fashion do mundo. Certamente, isso eu não tenho dúvida. A gente trabalha com uma trama de alumínio bem fininha, propondo se comportar do jeito que a gente queira que ele se comporte, para parecer mais real. Então a gente teve que forçar a barra em alguns momentos para que ele funcionasse de uma forma mais real, que ficasse mais verossímil. Em alguns momentos abolir algumas costuras, estruturar para que as dobras ficassem mais reais, para que a animação ficasse mais realista, mais bonita. Os cenários todos foram construídos num conceito de teatro, né? A carpintaria cênica foi toda do Mário Moura e foi ele que imprimiu na madeira todo o trabalho do J. Carlos, né? Todo o mecanismo ele foi feito para que tivesse a interação da cena, por exemplo, muitas coisas se movimentam ao mesmo tempo. Então foi tudo feito em engrenagens de modo que facilitasse ao manipulador, ao QA, poder dar vida aos personagens e interagir e operar todo esse processo. Por fim, entra o trabalho de adereçagem, né? Que é fazer os chapéus, também fazer as bengalas, os sapatos. Então toda essa parte é muito interessante, que você pode usar vários materiais, cada objeto pede um material diferente. É um grande desafio animar vários bonecos numa cena só. E os bonecos também falam muito nesse filme. O personagem principal, o Antenor, foi feito pelo Oberdan Júnior, que é um ator parceiro meu já de longa data, a gente já trabalhou bastante com cinema. O interessante do processo da dublagem do nosso filme é que a dublagem foi feita de uma maneira diferente. Geralmente, você dubla um filme pronto. Não foi assim que a gente fez. O QA se deu o cuidado de ir várias vezes ao estúdio e fazer as cenas por partes. Então a gente fazia 2, 3 cenas durante várias vezes. Isso deu a chance da gente acertar a interpretação, deixar ela teatral no ponto que o QA queria, não só na interpretação, na voz, mas como na movimentação, na inflexão, no encaixe da voz com as labiais, com a movimentação da boca. Para fazer um boneco de stop motion, a gente precisa primeiro construir esse boneco em massinha. Então você esculpe uma escultura desse seu personagem, então você pode tirar a forma dele em gesso. Você faz isso com gesso de dentista, que é um gesso apropriado, um gesso bastante duro e resistente ao forno de alta temperatura. Essa forma tendo sido tirada, o próximo passo é montar o seu personagem em látex, que é borracha, na verdade é uma espuma de borracha para ficar bem maleável. Então você leva isso para um forno de alta temperatura e de lá de dentro você vai conseguir tirar depois o seu personagem em borracha, em espuma de borracha. Essa versão do boneco em látex, ela é separada em duas partes e aí dentro eu coloco uma estrutura móvel, né, que foi feita anteriormente nos moldes daquele personagem, e aí volto a colar todo esse personagem pelas laterais. Assim então, a partir daí eu tenho um boneco de borracha com os movimentos.
Se você tem uma estrutura muito frouxa, você bota o boneco na posição e por ser muito frouxa, ela vai cedendo e você vai perdendo aquele movimento. Se ela for uma estrutura muito rígida, muito dura, primeiro você não consegue movimentar o boneco para a posição que você quer, com isso você perde a precisão do movimento. E uma outra coisa que pode acontecer também é ele dar um pulo muito grande, porque como ele está muito travado, você quando puxa e vence aquela resistência, ele passa do ponto que você quer. Então ele tem que ter um ajuste que fica entre o muito leve e o muito pesado. Isso é difícil. A gente solda bilhas, faz pequenas articulações e a gente encontra muita dificuldade, principalmente com peças pequenas. Mas a gente sempre dá um jeitinho, a gente dá uma lixada aqui, dá uma apertada ali e a gente acaba chegando no resultado que a gente precisa. Depois do boneco pronto para ter movimento e para ser animado, então a gente vai fazer o figurino dele, né? E vestir esse personagem. O grande entrave no figurino são as tramas do tecido, né? E você precisa escolher o tecido correto para aquela roupa que você está fazendo. Senão fica muito grosseiro e fora de escala para aquele tamanho que você está lidando, né? Várias peças do figurino e dos adereços a gente teve que confeccionar, porque como eles são todos muito pequenininhos, a gente não encontra nada pronto. Então tudo a gente teve que fazer de acordo com o que a gente queria de cor, de textura. Foi um trabalho bacana de fazer e no final das contas acho que ficou bem bonito. Eu tive um grande entusiasmo de poder ser um colaborador de um trabalho tão significante quanto esse. Partimos para a pesquisa. O J. Carlos é realmente algo de extraordinário, super atual. O grandiosíssimo desafio foi fazer nesta proporção, ter esses tamanhos, esses movimentos, essas cores e tudo tão adequado. Tive várias reuniões com a minha equipe de trabalho, partimos para o trabalho fascinante que foi fazer esta coleção do J. Carlos, que realmente é algo extraordinário. Finalmente chegamos à dublagem do filme, né? O Pedro Eugênio é que fez a produção desse elenco incrível e o Santa Cruz emprestou a voz para o relojoeiro e aí ficou muito bom na voz do Santa, né? As cabeças são como os relógios para regularem bem. Não lhe posso dizer nada sem uma observação e desmontagem geral das peças. Ele emprestou um estilo próprio ao personagem e só ajudou no ritmo do filme. Para mim, o stop motion foi uma experiência maravilhosa. Eu não conhecia, eu sou um cara de 38 anos, então toda a minha geração cresceu com desenhos de stop motion, essa coisa. E é uma arte muito crua, ela é uma arte muito ingênua quase. É apaixonante. Espero que vocês tenham curtido, conhecer um pouquinho mais desse filme que eu acabei de fazer e espero que vocês vejam o filme, né? E que também curtam essa história que me encantou tanto durante tanto tempo. Minha cabeça não me serve mais. Como vou resolver isso?